começando o Pauta Brasil, programa da Fundação Perseu Abramo, que recebe especialistas, lideranças políticas e gestores públicos para discutir os grandes temas da conjuntura política brasileira. Os debates são realizados nas segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 5 horas da tarde, e são transmitidos ao vivo pelo canal da Fundação Perseu Abramo no YouTube, sua página no Facebook e o perfil no Twitter. Além disso, tem também um pool de imprensa formado pela DCM-TV, Revista Fórum, TV 247 e pelas redes sociais do Partido dos Trabalhadores, que retransmite o programa. Hoje a gente recebe aqui Roberto Requião, nosso senador, governador, prefeito, né? Foi tantas coisas. Boa tarde, senador Roberto Requião. Quem também participa da entrevista é o Alberto Cantalice, diretor de comunicação da Fundação Perseu Abramo. Requião, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor queria que o senhor falasse sobre a sua chegada ao Partido dos Trabalhadores. É uma mudança significativa, né, depois de tantos anos. Sem dúvida, eu faço com consciência absoluta do que estou fazendo. Eu vejo hoje que o mundo está rachado quanto à implantação da globalização em favor do sistema. O sistema geopolítico norte-americano, Cantalice, que não é exatamente norte-americano, é dos grupos econômicos que dominam o governo dos Estados Unidos. Esse rompimento com a Rússia e a Ucrânia no meio é uma contenda pelo domínio do mercado global entre os Estados Unidos e a Rússia. Eu me aprofundo um pouco nessa análise dizendo que nós fomos vítima dessa tentativa de hegemonia norte-americana. Se o Lula, por exemplo, tivesse cedido a Petrobras rapidamente, não teria havido a queda da Dilma. Corrupção? Sim, havia, dentro de todos os partidos. E tem que ser combatida. Na minha opinião, corrupto tem que ir para a cadeia. Mas não era esse o objetivo. O objetivo era entregar o petróleo, a soberania, dentro da visão liberal, transformar o trabalhador brasileiro numa máquina a serviço do capital, sem direitos, sem prerrogativas conquistadas pelo Ocidente nos últimos 50 anos. Então, eu vejo hoje que nós internamente estamos divididos. Nós temos o grupo da barbárie, do liberalismo econômico, da cessão aos interesses do capital financeiro internacional, que domina, inclusive, os Estados Unidos, e temos essa grande possibilidade de retomar um governo de transição para a soberania, para a democracia, para a valorização do trabalho na mão do Lula. O PT é o grande instrumento para isso. Então, eu entro com prazer no PT, até porque, Cantalice, você me acompanha no Twitter, nós temos conversado muito. Eu sou parceiro desse PT nacionalista e progressista há muito tempo. Eu sacrifiquei o meu mandato no Paraná brigando contra o impeachment da Dilma. Eu tinha lido aquela barbaridade da Ponte para o Futuro que o Marcos Lisboa escreveu para o Temer, lembrando sempre que o Marcos foi funcionário dos governos do PT, dos nossos governos. Então, eu acho que hoje a única possibilidade que o Brasil tem nessa polarização é a candidatura do Lula. Talvez possa não ser uma candidatura com os princípios programáticos que eu sonhei ao longo da minha vida. Ao longo da minha longa vida, eu tenho 81 anos de idade. Mas é o possível. É o aristotelicamente possível. Eu espero o ato eficiente, o ato meio. O ato meio para a transição democrática, como pensava o velho Guerreiro Ramos. A possibilidade do país evoluir no sentido da sua consciência política, do seu processo civilizatório. E esse programa que eu espero que seja redigido e apresentado lá na frente, na convenção dessa federação de partidos que o PT constituiu, e que, segundo o Lula, e a minha opinião também é mais do que isso, é um movimento pela recuperação do Brasil, garanta que nós não coloquemos temeridades, mas nem covardias de alianças com o capital financeiro. Discutem muito, não, mas vão me perguntar em seguida o que você acha do Alckmin. Eu acho que se nós tivermos um programinha viável, factível, aristotelicamente eficiente, sem temeridade, sem covardia, não tem importância quem seja o vice.
é uma circunstância do processo eleitoral brasileiro. Nós temos uma grande parte da população despolitizada. Então, nós temos que adequar o processo eleitoral às possibilidades de vitória dentro do quadro que nós enfrentamos. Eu entrei no PT para colaborar com o PT. É claro que eu tenho críticas às políticas do PT no governo. Se eu dissesse o contrário, vocês ligavam a TV Senado e iam ver que eu nunca concordei com o Meirelles, com o Joaquim Levy e nem com o Nelson Barbosa. Que o Nelson Barbosa foi quem propôs no governo da Dilma, por exemplo, a independência do Banco Central. Nós bloqueamos. E quando eu digo nós, o PT bloqueou. Porque eu jogava junto com o Lindbergh, com a Gleisi e com a totalidade dos parlamentares no Senado do PT. Então, eu acho que nós vamos entrar nesse jogo agora com a esperança de ajudar, em primeiro lugar, a eleição do Lula, que é uma necessidade brasileira. No meu caso, de corrigir os erros do Paraná. O Paraná está fazendo o mesmo jogo federal. Eles acham que empresas públicas são do mercado, não são empresas para servir a população. Eles já venderam, aqui no Paraná, a Copel Telecom. Era uma empresa com a qual eu coloquei a banda larga em 2.300 escolas no Paraná. Venderam e alugaram a empresa no dia seguinte, por contrato milionário. Eu acho que nós temos que colocar nos eixos isso, transformar a empresa pública numa servidora do interesse popular, e vejo que essa possibilidade só se suporta na candidatura do Lula, com a sua empatia social, a sua facilidade de comunicação com o povo, e, ao mesmo tempo, dentro desse processo, nós vamos tentar, à medida do possível, dar um colorido mais significativo para o programa de governo que será retirado na convenção partidária. Não nada de porra-luquismo, Cantalice, mas tentar evitar que a gente acabe sendo coautores de uma política compensatória que nada mais será do que a confirmação dos avanços liberais no Brasil. Tenho fé absoluta, o PT do Paraná joga comigo há muito tempo, eu joguei com o PT no Congresso Nacional, então eu entro com a certeza de que nós vamos virar esse jogo. É o liberalismo econômico explorador do trabalho e contra a candidatura do Lula, que será uma candidatura progressista, transitória, para a recuperação da democracia, da soberania, da valorização e dignidade dos trabalhadores. Enfim, é um passo a mais na história do Brasil. Tá certo, muito obrigado. Eu acho que o senhor tocou no ponto do Congresso Nacional, e eu queria lhe perguntar, porque o senhor viveu o Congresso Nacional em períodos diferentes, né, muito atuantemente, e eu queria lhe perguntar sobre a importância de formar uma base forte no Congresso, e se talvez esse não é hoje, vamos dizer assim, um dos principais desafios para esse futuro governo, né, já que o Congresso é uma casa tão importante, mas, vamos dizer, tão pouco valorizada pelo eleitorado na hora de pensar em quem votar, enfim, na hora de escolher o... Pedro, eu complemento o meu raciocínio. Por que eu espero que a gente tenha um programa eficiente, um ato meio aristotélico, que faça a transição e que nos garanta a mudança? Porque se nós formos para a campanha só em cima do carisma do Lula e das suas opiniões, e eu sou amigo do Lula, eu sei que são ótimas hoje, o Lula hoje é um campeão contra o imperialismo econômico no país, entre outras coisas. A posição dele é muito firme, ele sabe por que ele foi vítima desse processo de Lava Jato e de tudo isso. Mas se nós não tivermos um programinha, o Lula cresce na pesquisa, Cantalice, e todo picareta vai se aliar à sua proposta política. E nós passamos a ter um Congresso safado, despolitizado, a serviço das multinacionais, do capital financeiro que vai comprá-los a cada votação. Agora, se nós tivermos um programa, o cara que quer aderir ao programa está assumindo um compromisso. Aqui no Paraná, nós tivemos há 2 ou 3 dias atrás uma reunião extraordinária. Todas as centrais sindicais juntas me deram o voto de confiança, o apoio necessário, mas nós retiramos a decisão
de termos uma proposta mínima, razoável, eficiente, a ser assinada por todo sujeito que quiser trabalhar conosco, dizendo que é o candidato que apoia a candidatura do Lula, a candidatura de uma proposta nacional. Eles têm que assinar. Nós queremos candidatos comprometidos com a volta da dignidade do trabalho, com o resgate da soberania, com a reocupação da Petrobras. Catalice, você sabe que eu tenho restrições à política da Petrobras que nós fizemos. Mas hoje temos 63,6% de ações no mercado. Nós ficamos com as ações com direito a voto, as ordinárias. Isso foi compensado com uma ideia do governo de então, que nós poderíamos tributar a Petrobras. Lembra? 1 trilhão em 20 anos, voltados para a saúde e para a educação. Era uma compensação. Era uma maneira de liberar a produção do petróleo, mas garantir recursos para o país avançado. Veio o Temer e acabou com isso. Acabou com os impostos. Aquela proposta do Serra acabou com os 30% obrigatórios da Petrobras em cada poço e com o monopólio da Petrobras na operação dos poços, que nos daria o controle da vazão. Plataformas submarinas. O cara encosta um navio lá do lado, você não tem a menor ideia do que aconteceu se ela não estiver nas mãos do interesse brasileiro. Então, estas coisas têm que ser explicitadas. E eu tenho visto com alegria as declarações do Lula. Se nós cometemos erros de avaliação que não funcionaram, vamos chamar os nossos erros de experiência, para não serem repetidos. Não estou cobrando autocrítica de ninguém. Autocrítica faz o crente na porta do convencionário ser perdoado pelo padre. Nós temos que entender onde é que tropeçamos, onde não deu certo o que imaginávamos e refazer a política. Eu tenho fé absoluta que vamos refazer. Talvez não da forma absoluta sonhada por todos nós, mas vamos fazer dentro do possível para a evolução do Brasil. Do possível significa do sustentável, do ponto de vista eleitoral e do ponto de vista da execução. Governador, em 2013, depois daquelas marchas que foram capturadas pelo establishment da mídia, a gente costuma avaliar que aquela marcha começou como uma reivindicação de transporte gratuito em São Paulo, e depois, na reta final, estava uma coisa já capturada pelos MBL da vida e também pelaquela lógica da PEC 37, do MP, Rede Globo, etc, etc. Logo em seguida, começou a Lava Jato, que foi em 2014. Aí, algumas pessoas até avaliavam que aquilo ali poderia ser mesmo, de fato, uma coisa contra a corrupção brasileira, mas depois foi se demonstrando que aquilo ali era uma farsa. Inclusive, o senhor, da Vaza Jato, quando foi dita, mostrou, quando foi elucidado aí pelo Intercept aquelas mensagens da Lava Jato, a gente via que, na verdade, aquilo ali, além de ser uma conspiração contra o Lula, contra a Dilma, era uma conspiração também contra o senhor, que era um senador fundamental da esquerda brasileira, histórico, e também eles tinham interesse que o senhor não fosse, também voltasse para o Senado. O senhor não acha que... A revelação das conversas dele, que foi quebrada por aquele rapaz lá de Minas, demonstrou isso. Eles queriam, de qualquer forma, me tirar também desse jogo. Pela minha visão progressista, nacionalista, eu fui governador 3 vezes, fiz um governo com identidade com a população, com amor, com solidariedade. Isso é que eles não queriam. Você sabe, Catalice, que aqui nesse escritório que eu estou agora, que hoje é do meu filho, eu recebi várias vezes o Sérgio Moro. Conversava, queria falar com a Gleisi, com os nossos companheiros, e fui eu que providenciei a primeira ida do Sérgio Moro ao Senado, para ele mostrar o que estava fazendo. Parecia que ele queria combater a corrupção. E a corrupção existia dentro do PT, menos até do que do PMDB, do PP e de tudo mais. Está aí o famoso Palocci, com todos os seus pecados, nós não vamos defendê-lo. Mas, de repente, nós percebemos que eles não tinham nada contra a corrupção, que eles queriam simplesmente derrubar um governo que tinha um veso, uma tendência nacionalista, progressista, para entregar a Petrobras, a Eletrobras,
a terra sendo vendida a estrangeiros para liquidar com a soberania nacional. E daí nós nos afastamos completamente do Moro, que entendeu que a Lava Jato era uma jogada internacional para comprar o Brasil, para que o Brasil fosse vendido a grupos econômicos ligados à geopolítica norte-americana. Ficou claro isso. Você viu que o Moro hoje, como candidato à presidência da República, depois de ter sido lacaio do Bolsonaro no Ministério da Justiça, ele diz o seguinte: não, eu quero vender a Petrobras como um feirante vende um pastel. Nós temos que ver a qualidade do pastel, estabelecer um preço, uma regra e vender. Isso é uma vergonha total. Ele não tem nada dentro daquela cabecinha dele. É um juiz mediano, medíocre. Medíocre quer dizer mediania. Ele não é completamente idiota. Ele é mediano. O cara que leu umas apostilas, fez um concurso e se colocou a serviço dos interesses geopolíticos americanos depois de ter sido capturado pela CIA. Você sabe que conta uma lenda urbana que, quando o Bolsonaro foi aos Estados Unidos, ele levou o Sérgio Moro. E o Moro o levou para visitar a sede da CIA. Quando entraram os dois na sede da CIA, o Moro escutou um barulho. Era o telefone do Sérgio Moro entrando na rede da CIA automaticamente. Ele era um freguês continuado da empresa e dos interesses que não eram decididamente dos brasileiros. Então, isso virou uma piada. Agora, o que é que nós precisamos fazer hoje? Ampliar isso. O PT é um instrumento legal e jurídico. E eu espero que, depois dessa eleição, os partidos se reciclem, se reorganizem, se posicionem, e essa federação nos dá um espaço para isso. Mas nós temos, fundamentalmente, que transformar essa campanha num movimento. É o que o Lula tem dito: eu não sou candidato a um partido, eu sou do movimento. Eu estou entrando no PT para valer. Entro eu, entro meu filho, que é deputado estadual, estamos entrando para ter uma participação significativa nessa eleição. Nós queremos a mudança do Brasil antes de qualquer coisa. Mas, porém, todavia, contudo, a característica que nós temos que dar ao nosso processo eleitoral é de movimento. O Lula é o candidato do movimento para a recuperação do Brasil. Por que cá entre nós? A batida no PT foi tão pesada que existem pessoas que acreditam naquilo ainda, como se não fosse um vício do sistema político brasileiro. Então, nós temos que mostrar que a candidatura do Lula é da redenção nacional, não é da hegemonia de um partido. E se nós tivermos, Cantalice, um programinha razoável para ser assinado pelos candidatos que nos apoiam, nós teremos um Congresso que dará suporte às mudanças do Lula. Eu tenho cá para mim que nós só teremos um governo realmente a imagem do que nós desejamos no fundo da alma quando a politização do povo for mais avançada. Hoje, se o Lula radicalizar, ele perde a eleição. Mas se ele frouxar demais, pode perder também. Então, do ponto de vista eleitoral, que se me dá quem é o vice. O Alckmin, a meu ver, conheço bem o Alckmin, é um sujeito sério, mas ele tem que vir para um programa de redenção do Brasil e não nós irmos para a Opus Dei fazer oposição ao Papa Francisco. Não é por aí. Agora, tendo o programa, por que não o Alckmin? Todas as pessoas podem querer o melhor para o país. Ele concordou com um programa mínimo, uma transição para a democracia, para a industrialização sustentável. Por que não? Nós não estamos garantindo uma mudança absoluta do Brasil no fim de semana. Não fizemos em 14 anos, não vamos fazer no fim de semana. Mas precisamos ter o mínimo de consistência do pensamento do velho guerreiro Ramos, o negão, herói da raça brasileira, que dizia que você tem que garantir a possibilidade da evolução. O governo do Lula mexendo na comunicação, na liberdade de informação, os partidos, através das suas fundações, colocando suas propostas submetidas aos constantes escrutínios eleitorais. Agora, dentro desta crise que a Rússia e os Estados Unidos propiciaram, que acabou com a lenda da hegemonia. Esses caras queriam o domínio total do mundo. Banco Central único, semi-escravização do trabalho com salários miseráveis sem direito algum. Eu acho que nós estamos pondo um fim a isso. Eu fico entusiasmado. Eu estou saindo agora
de uma reunião na Praia de Matinhos, 100 e poucos quilômetros daqui. Cheguei para conversar com vocês da Perseu Abramo. E a empolgação dos sindicalistas, da força sindical, foi simplesmente impressionante. A proposta de participação nesse processo eleitoral, o apoio ao Lula, o apoio à nossa candidatura no Paraná. E temos hoje, pela primeira vez, o apoio de todas as centrais sindicais, menos uma, que praticamente não existe, e o presidente é empregado do governo do Estado. Então, está indo bem. Deixa eu contar a vocês uma coisa aqui que vai tornar mais divertida a nossa conversa. Não, vamos deixar para depois. Não, vamos lá. Eu era muito amigo do Perseu Abramo, o Cantalice. Um dia eu convidei, eu sou descendente de sergipano por parte de pai e de baiano por parte de mãe. Como todo brasileiro, apesar de eu parecer branquelo aqui de cabeça branca, eu sou descendente de negro, de índio e de europeus, principalmente quando a minha família veio para o sul do Brasil, italianos e alemães, portugueses, essa coisa toda. Eu convidei o Perseu para vir almoçar comigo. Tem um vatapá que a minha família faz, que é um troço famoso, maravilhoso. E ele queria conhecer o tal vatapá, e eu o convidei para vir e fui buscá-lo no aeroporto de Afonso Pena. O avião chegou, o Perseu não desceu, eu telefonei, ele tinha tido um infarto em São Paulo, tinha morrido. Então, é esse o respeito que eu tenho, inclusive, pela Fundação, pelo seu nome. E quando ela vai mais para o lado da direita, eu chamo de Fundação Perseu Obama. Mas espero que, finalmente, ela seja a verdadeira Fundação Perseu Abramo. Tá certo. Cantalice, desculpa, você acabou não concluindo a sua pergunta, senão eu vou emendar aqui. Posso? O senhor falou do Sérgio Moro já, o Cantalice citou a Lava Jato, e eu queria lhe perguntar, o senhor até falou um pouco sobre isso, mas como é que o senhor vê essa situação dele não apenas ser candidato à presidência da República, como ele goza de uma certa credibilidade ainda junto dos meios de comunicação, não estou nem falando da população, mas assim, os meios de comunicação, né, falando de Globo e dos demais, eles parecem ignorar, negar. É engraçado que eles criticam o negacionismo do Bolsonaro, mas eles negam o que foi a Vaza Jato e que o Moro foi considerado suspeito pelo Supremo. Mas os meios de comunicação fabricaram o Moro, vinculados ao capital financeiro internacional, à geopolítica norte-americana. Ele está totalmente liquidado. O índice de apoio dele, apesar dessa máquina toda que inventou o seu prestígio, é absolutamente irrazoável. Hoje ele está perdendo com clareza para o Ciro Gomes. Aliás, sobre o Ciro Gomes, eu me irrito profundamente com essa guerra do PT, PMDB. Nós temos que entender, Cantalice, que podemos ter um segundo turno. E se, de repente, por um acerto da sua comunicação, o Ciro for para o segundo turno, nós vamos ter que estar com ele, apesar dos pesares. E ele tinha que entender que nós também temos que ser respeitados. A agressividade como um princípio de comunicação em cima do PT é uma coisa absolutamente tola. E eu reconheço que o Ciro está colaborando para a discussão política no Brasil. Ele está fazendo crítica das nossas políticas, das nossas propostas. Isso está ajudando a gente chegar a uma posição mais confortável. Nós estamos conseguindo chegar, finalmente, à ação aristotelicamente eficiente. Sem porraluquice, sem extremismos, mas sem a covardia de nos transformarmos em apoiadores do capital financeiro com políticas simplesmente compensatórias. Como eu ouço muitas vezes o pessoal falar, não, o nosso problema agora é as 3 refeições do povo. Claro, bem colocado diante da despolitização do povo brasileiro. E isso, até do ponto de vista do velho Karl Marx, é o início de toda a mobilização popular e operária no mundo. Não é? Se você lê, por exemplo, eu li outro dia, por acaso, o discurso do Hegel no cemitério, diante do túmulo do Karl Marx, tem mais ou menos essa linha. Claro que tem que comer, isso é fundamental. Mas daí o cara diz, não, nós não vamos discutir a independência do Banco Central. Foi um erro.
um erro brutal. Mas quem é que propôs isso, Cantalice? Lembra? Foi o Nelson Barbosa, no governo da Dilma, e nós seguramos no Senado. Foi um erro. Eu não estou fazendo condenações definitivas. Foi um erro. O Brasil não pode ter uma política popular soberana com o domínio do capital, a administração das nossas reservas na mão de banqueiros, na mão do capital financeiro. Isso tem que ser detonado, com clareza. Nós temos que lembrar sempre que, até pouco tempo atrás, a Petrobras era responsável por 80% dos investimentos brasileiros. Eu acho que nós erramos com uma abertura grande demais e erramos depois quando admitimos passivamente, sem um protesto mais duro, sou responsável disso também, que a Petrobras trabalhasse com a paridade em favor dos acionistas internacionais. Sem a Petrobras trabalhando para o Estado, sem as empresas públicas funcionando a favor do Brasil e não a favor dos acionistas, nós não saímos desse buraco. Nós vamos continuar com políticas menores de compensação de danos da população e não mexeremos na superestrutura instalada pelo liberalismo. Mas nós não vamos por aí. Nós vamos em outro sentido. É por isso que eu queria... Apesar, às vezes, dos discursos que me irritam da Fundação... Como é que é? Perseu Obama, não. Perseu Abramo. Requião, olha só, até porque também nós também somos uma fundação, a gente também discute com muita gente, tem ideias de tudo quanto é tipo. Nós temos aqui 25 NAPs, Núcleos de Apoio à Política Pública, discutindo tudo, desde questão de saúde, segurança, educação. Então, tem uma série, economia... E como o PT e o campo progressista também tem a sua pluralidade. Então, como você mesmo fala, tem diferente, ainda mais na economia. Eu não né, estou fazendo uma crítica aberta, eu estou provocando o debate. Porque eu sei disso. Eu 40 eu sei, claro. Da pública. Eu fui governador 3 vezes. Eu fui presidente da Eurolat em Bruxelas. Eu fui o presidente da participação brasileira no Parlasul e do Mercosul. Eu acompanho a política do mundo em detalhe. A França, a Inglaterra, Paris e Londres estão estatizando as empresas de água e esgoto que privadamente não funcionaram. E nós devemos votar aquela barbaridade da privatização do saneamento básico no Brasil. Daqui a pouco, Cantalice, nós vamos abrir uma torneira na sua casa e na minha, e vamos cobrar por 1 litro de água o preço compatível com a Arábia Saudita, onde não tem água, o deserto do Saara, onde não tem água. Nós temos que conter isso aí. As empresas públicas servem para impulsionar a economia brasileira, privada, inclusive, principalmente. Como é que nós podemos ter indústrias se o preço da eletricidade se transforma num chupa-cabra das possibilidades de renda de um projeto industrial? Nós temos que reagir com clareza a isso agora. Nós temos esse espaço aqui para bater um papo. Mas daí a Rede Globo entra em cima e diz que está tudo certo, que o petróleo tem que subir mesmo, e ensinam a economizar a gasolina. A melhor maneira de economizar a gasolina é derrubar o governo do Bolsonaro. Vamos ao foco, à raiz. Só para me encerrar minha pergunta, é o seguinte: você foi prefeito, governador, senador, já administrou várias vezes o orçamento público e os recursos públicos, tanto da nível municipal como estadual e federal, são recursos escassos, também o da União. O Lula, se eleito presidente, e o senhor eleito governador do Paraná, vão pegar estados com dificuldade. O senhor vai pegar um estado numa situação muito ruim do que o senhor, bem pior do que o senhor deixou, e o Brasil também, inclusive com 20 milhões de pessoas passando fome, né, que a gente não tinha muito tempo. Isso, quer dizer, a assunção do Temer e depois essa... Cuidando da fome, mas não só dela. Sim, não, sim.
O que eu quero te perguntar é o seguinte, aonde que o Estado vai ter que tirar recursos? O Estado, que eu estou dizendo, a União e os Estados tirarem recursos públicos, recursos para fazer as políticas públicas que a gente precisa. Em primeiro lugar, eu não acredito nessa falta de recursos. Fui governador 3 vezes e nunca tive esse problema. Eu assumi o governo do Paraná, eles tinham tentado vender a nossa companhia de energia elétrica na Bolsa de Nova York. Não venderam porque o Bin Laden detonou as Torres Gêmeas e a Bolsa fechou. Eu assumi e acabei com a folia. Ela tinha um prejuízo de 300 ou 340 milhões de reais por ano. Eu assumi, toquei aquele pessoal todo das terceirizações, dos contratos estranhos com a Argentina de fornecimento e que incondicionalmente pagava usando, não usando. Dei um jeito na companhia. Eu não sou mágico, Cantalice. No primeiro ano, em vez do prejuízo com o qual eles justificavam a venda da companhia, eu tive um lucro de 1 bilhão e 300 milhões. Na crise de 2008 2009, eu congelei a tarifa de água e energia do Paraná e diziam, vai quebrar a empresa. Eu construí 2 usinas hidrelétricas de bom porte e aumentei o sistema de saneamento. Porque nós temos um monopólio. As nossas empresas só dão prejuízo quando o povo está sendo roubado. Eu não vejo esse problema. Talvez o Paraná seja um dos melhores ou talvez o melhor estado do Brasil. Mas temos, sim, recurso. Eu mexi na educação, criei uma formação continuada para os professores e fui para o primeiro lugar no IDEB do Brasil. Hoje, o governo do Paraná tem como inimigo os professores. O governo do Paraná diz que não pode pagar mais de 3% de reajuste inflacionário para professores, policiais e funcionários públicos, mas dá secretamente, eles dizem que é segredo fiscal, 17 bilhões de reais de isenção fiscal para as multinacionais. A gente corta isso. Vamos dar uma mexida nessas isenções absurdas. Claro que uma isenção pode ser dada. Se você tiver aí, eu ganhei a eleição do Paraná, eu sou pré-candidato por enquanto, é uma empresa que queira vir para cá, nacional ou mesmo multinacional, e me pedir um incentivo, eu faço uma proposta. Estará no computador, não precisa falar comigo, eu tocar um botão e ver porque eu tiro pessoas para evitar a corrupção e o favorecimento. Tudo bem, vocês podem pagar um imposto menor, mas vocês vão instalar essa fábrica numa região do Paraná que está debilitada do ponto de vista de emprego e de formação industrial. Isso nos facilita lidar com o Estado e ter uma política fiscal inteligente. Mas é só trambique. Aqui no Paraná, o tal do Ricardo Barros atrás montou um grupo e tudo é secreto. 16 bilhões, Cantalice. B de bola, não é M de Maria. Temos recursos, sim, o Lula terá recurso. Temos reservas. Empresa pública, cá entre nós, monopolista, não precisa de acionista para chupar o lucro e em cima do aumento de preço e da miséria dos brasileiros. Ela pode tomar dinheiro emprestado. A juro baixo no mundo. Não precisa essa história, aquela abertura que o Gabriel fez, que eu fiquei indignado àquela hora. E hoje eu não fico indignado, eu fico triste por ter acontecido. 63,6% de ações vendidas, tudo na Bolsa de Nova York. Daí aparece um apedeuta desses que estudaram nas apostilas do liberalismo econômico e me diz, mas a empresa mista tem a Golden Share. Nós podemos bloquear tudo. Bloquear nada. Nós vamos viver segundo as regras da Bolsa de Nova York e da justiça norte-americana. Daí bota um general Luna, até o nome já diz, né? Eu tive uma boa impressão dele quando teve em Itaipu aqui. E o cara está confirmando essa patifaria de arrancar dinheiro de uma economia debilitada no momento de uma pandemia e se recusa a mudar. Não tem cabimento isso. Isso tem que ser alterado rapidamente. Mas veja bem, 340 milhões de prejuízo por ano. Dei um aperto na corrupção e num ano eu saltei para 1 bilhão e 300 de lucro. Daí congelei a tarifa de água e de luz para as empresas poderem funcionar e as famílias não serem pressionadas por um aumento absurdo. E construí 2 usinas hidrelétricas e levei saneamento para o litoral do Paraná, construí estações de tratamento significativas e importantes.
Hoje eles dizem, não, a Companhia de Energia Elétrica do Paraná, diz o rato, né? Temos um rato aqui no governo. Ele diz, não é uma empresa de benefício social, é uma empresa de mercado. A nossa Sanepar é AAA. Tem cabimento isso? São sócios que não sabem onde fica o Paraná, entrar num fundo de investimento. Podem ser da China, da Inglaterra, dos Estados Unidos, da França, da Itália. Não sabem onde fica o Paraná. E eles pressionam para conseguirem o maior lucro possível no dividendo por ação. Nós podemos enfrentar essa crise como eu enfrentei no Paraná. Daí diz, não, mas se não fizer favores para o Congresso, não dá certo. Olha, eu não cedi uma emenda para o Congresso, para a Assembleia Legislativa do Paraná, mas não cedi para nenhum. Fazia um programa de governo, por exemplo, para construir mais 500 escolas. Estudava tecnicamente, chamava os deputados e dizia, vocês aprovam isso aqui e vocês podem ir para a base de vocês dizer que vocês votaram a favor disso, que por isso essa escola está acontecendo. Não tive um problema. Agora, se você ceder uma vez, Cantalice, acabou. Porque daí você vai ter que negociar projeto por projeto, programa por programa, com essa canalha que se elege sem princípio ideológico, sem posição diante do Brasil, do projeto nacional, sem respeito aos trabalhadores. E esse Congresso, Lula dizia que tinha 300 picaretas, né? Parece que tem mais hoje. Senador, eu gostaria de perguntar para o senhor o seguinte, o senhor falou, né, desses canalhas que se elegem que não tem projeto, justamente estamos vivendo sob um governo que só tem isso. Eu queria lhe perguntar se o Brasil do Jair Bolsonaro, se ele é um dos piores da história desse país. O projeto do Bolsonaro, ele não tem projeto nenhum, né? Quando o Fernando Henrique vendeu a Vale do Rio Doce, ele queria fuzilar e matar o Fernando Henrique, que era um entreguista. Ele é um oportunista comum. Ele é um animador do picadeiro desse circo que se transformou o Brasil. Na verdade, é o capital financeiro, operado pelo Guedes, que está mandando no governo brasileiro. O projeto deles é se integrar no sistema. Mas nós temos agora uma oportunidade de ouro para sair disso, que é esta crise entre a Rússia e os Estados Unidos. O sistema foi detonado. A Rússia, Cantalice, não tem indústria. Você sabe que ela, perto do Brasil, é fichinha do ponto de vista industrial. Mas tem uma tecnologia militar impressionante. Eles têm o famoso foguete hipersônico, passando na velocidade do som, carregando ogivas nucleares. Eles são um perigo, mas eles se associam à China, que é uma produtora industrial impressionante hoje, graças aos investimentos norte-americanos, se associam à China e mandam ao espaço essa globalização imperial do capital concentrado a partir dos Estados Unidos. E nós podemos ter um programa nacionalista claro. Aliás, eu gosto muito do Lula, pessoalmente, faço críticas aos ministros, à política econômica, mas nenhuma crítica eu faço à política externa do Lula. Celso Amorim e o Lula brilharam no planeta Terra. E nós temos que montar o nosso projeto nacional, que vai conviver com o projeto dos Estados Unidos, com o projeto dos BRICS, com o projeto da Europa. E daí nós vamos poder conversar de igual para igual. Porque, na verdade, hoje, o que todos eles querem, o que a China quer do Brasil? Ela está comprando hidrelétrica no Brasil. Ela queria, numa conversa minha, promovida pela Cátia Abreu, na casa do embaixador chinês em Brasília, ele dizia, não, nós temos muita esperança de comprar terras para investir no Nordeste brasileiro. Eles queriam terra para plantar cana, para substituir o petróleo poluidor na China. Isso não nos traria emprego, não nos traria nada. Nós precisamos de outro tipo de parceria, respeitando os problemas que eles têm. A China, por exemplo, com 1,5 milhão de habitantes, né? Vocês já pensaram que a China está superando a fome absoluta, né? Mas se ela alimentar a população inteira, não haverá comida no mundo? Desaparece a possibilidade de fornecimento? Então, eles estão desesperados em cima do domínio das terras brasileiras, eles de um lado, os americanos do outro. E esses panacas se dispondo a facilitar isso.
militares do Exército Brasileiro se dispondo a facilitar isso. Porque a influência dessa milicada da cúpula é muito grande também no governo do Bolsonaro. Não das Forças Armadas. As Forças Armadas têm 500 mil homens, não é isso? Que vivem como eu, o Cantalice e o Pedro. Tem um parente que está desempregado, outro que está desesperado, outra família relacionada que faliu. Não existe essa submissão. A submissão é da cúpula. Esta loucura do Heleno de dizer que a Terra é plana, coisas absolutamente inimagináveis. Nós vamos passar por cima disso. E o Lula vai ter o apoio das Forças Armadas, eu não tenho dúvida nenhuma. Tem brasileiro lá que vive o Brasil. Estão inseridos no nosso tecido social. Afasta essa cúpula que foi comprada. Adquirida, né? Fala comprada, eu estou chamando de corrupto. Talvez até por convencimento, por falta de informação. Tipo de informação que faz um cara da PC Obama dizer que não pode mexer no Banco Central. Você veja, esse tipo de visão atravessa, como você mesmo disse, Cantalice, a cabeça de muita gente. Eles acham, não tem outro jeito, temos que entrar nesse jogo do capitalismo mundial, vamos deixar de ser país. Os nossos trabalhadores são instrumentos a serviço do capital. Tem como único patrimônio a força de trabalho. Se ficarem velhos, que morram. O Meirelles não recomendar a morte dos mais velhos com a pandemia do Covid. Vamos aliviar a Previdência Social liquidando as pessoas mais idosas. E eu aqui, que sou um jovem de 81 anos, ficava duplamente irritado com essa canalice. Priquio, agora, o senhor falou que o governo Bolsonaro está pressionado e tal, embora seja esse momento tão ruim do país, ele está tentando fazer uma série de políticas para diminuir a rejeição, tentar ficar mais forte até o processo eleitoral. Eu queria perguntar, o senhor que já viveu muitas eleições, o que o senhor espera com relação ao nível desse processo eleitoral, dessa campanha eleitoral? O que eu espero é que a gente tenha um programa de governo razoável, possa trabalhar com ele no convencimento das massas. O problema básico do Brasil é a despolitização do eleitor. O eleitor já votou conosco, comigo inclusive, muitas vezes, por estar decepcionado com governos anteriores. Mas está despolitizado. Nós não trabalhamos no sentido da politização, Cantalice. Nós deixamos meio de lado isso. Quando tivermos um povo que entenda o que está acontecendo, minimamente, nós teremos governos melhores. Podemos ter um discurso melhor e ter mais sustentação para as mudanças nos estados, a nível federal também. Eu acho que o risco é que o Bolsonaro levante, por exemplo, Cantalice, com o Vale Gás, que foi uma proposta do Zaratini. O presidente está dando gás para nós. Vou contar para vocês uma história aqui do Paraná. Primeira vez que eu fui candidato a governador, o tal do Jaime Lerner, que era governador, mal cercado por assessores picaretas, tinha proposto o pedágio. Fez a licitação, era um absurdo. Eu peguei aquele contrato e caí de pau em cima, racionalmente, mostrando que aquilo era um roubo. O que o Lerner fez? Ele que tinha feito o pedágio, assinado os contratos, ele fez nada mais, nada menos que um decreto baixando metade do preço do pedágio, 50% de desconto. Daí veio a mídia toda. O Lerner defende o povo do Paraná, ele reduziu o roubo das pedageiras. Eu perdi a eleição, a primeira. Logo depois, ele conseguiu um juiz e um promotor que disseram que o governador não podia alterar o contrato de pedágio, aquela história do pacta sunt servanda, os acordos têm que ser observados, e levantou 100%. E hoje, que o pedágio acabou, depois de 25 anos, todo mundo sabe que foi um trambique monumental. Eu assumi o governo, 42 vezes eu contestei o aumento do preço do pedágio. Nas 42 vezes, o Ministério Público do Paraná e o Federal deram um parecer favorável ao aumento e um juiz dava uma liminar. A famosa liminar, Pedro, satisfativa, que é a liminar que nunca vai ser julgada pela turma nem pelo grupo completo. E o aumento era garantido até que vinha outro da mesma forma. Então, eles estavam entranhados no Ministério Público, no Judiciário e tudo isso.
Nós temos que mudar isso, esclarecendo mais as coisas e ter o apoio absoluto da mídia. É isso que me preocupa um pouco. O Bolsonaro vai ter uma pequena vantagem, Cantalice, agora, com essas políticas compensatórias. Embora a proposta pelo Zaratini, que é do PT, mas ele é o autor, ele é o presidente da República. Isso será consequência da despolitização do Brasil. Mas eu acredito... Por exemplo, o Lula está ganhando no Paraná, está ganhando em Santa Catarina, não está perdendo em lugar algum do Brasil. Nós temos que sustentar isso. E acabar com essa selvagem disputa entre candidatos que deviam estar no mesmo bloco. Por isso eu digo, o Ciro colabora quando nos critica. Mas nós não devemos responder na mesma moeda, porque podemos ter um segundo turno. E ele, se for para frente, vai precisar do nosso voto e do nosso apoio. Nós, igualmente. Modus in rebus. É o recado aos companheiros. Tá certo. Moderação na coisa. É isso. A gente tem tempo para mais uma pergunta. Cantalice, quer fazer? É só para dizer o seguinte, Requião. Na sua concepção, então, o movimento que está sendo construído em torno de Lula e em torno de Requião vai ganhar no Paraná e no Brasil? Eu tenho certeza disso. Eu, quando fui candidato a prefeito de Curitiba, eu me opus a uma política do Lerner, que era um prefeito bom. Na construção do mobiliário urbano, ele sabia como a cidade... Ele não tinha muita preocupação social. Eu comecei com 3%, ele tinha 84%. Eu ganhei a eleição. Racionalmente. Confiando na inteligência do eleitor e tentando colocar de uma maneira mais simples o entendimento das nossas contradições. Eu acho que vai ser a mesma coisa agora. Eu fui governador 3 vezes e tem que acabar com essa conversa de que o Paraná é um estado reacionário. Cantalice, nós nos conversamos no Twitter há muito tempo. Eu sempre tive a esquerda do PT. E fui governador 3 vezes. Que estado reacionário é esse? Qual é a minha história? O meu trisavô foi o lugar-tenente do Frei Caneca, na Confederação do Equador. O meu bisavô fundou o primeiro Partido Socialista do Brasil. Era o Partido Operário. Não era marxista. Foi no dia seguinte à proclamação da República. Então, eu venho dessa extração militante de políticos do Nordeste que vieram para o Sul. Eu tenho muita confiança de que nós podemos, diminuindo... O defeito maior do Ciro Gomes qual é? Ninguém entende o que ele diz. Ele não consegue se comunicar. Então, nós temos que baixar um pouco a sala. Por isso eu não condeno o Lula falando que tem que dar 3 refeições. Só que ele tem que avançar um pouco disso programaticamente. Senão nós vamos virar os compensadores, contendores da reforma, da revolta popular contra o avanço do liberalismo no Brasil e a escravização do trabalho. Não é por aí. Nós temos que avançar um pouco além disso. Mas tenho certeza que nós vamos fazer isso. Senão eu não estava nesse jogo com entusiasmo e de cabeça. Tá certo. Então... Apesar do Nelson Barbosa. Bom. Apesar do Meirelles, do Nelson Barbosa, do Joaquim Levy, do Marcos Lisboa. É isso. Bom, assim nós vamos encerrar, então, este programa. Alberto Cantalice, muito obrigado. Roberto Requião, muito obrigado. Bem-vindo ao Partido dos Trabalhadores. E é isso. Você que acompanha o Pauta Brasil, muito obrigado e até o próximo programa.